Para você que quer que a kombucha funcione como um colaborador da melhora da sua microbiota, você vai deixar ela mais concentrada e essa aqui é uma kombucha de maracujá. Como o maracujá ele gera bastante resíduo, e nesse caso era natural, o que são esses resíduos da garrafa? São a biomassa de celulose, então, que é o Scooby. Esse Scooby, essa celulose, uma dica é não coa, consome ela total, que isso vai colaborar com que o seu intestino funcione e de uma forma que vai manter e vai melhorar a produção desses micro-organismos. Então você não vai você não vai burlar, simplesmente fazer com que saia e depois piore a situação. Com essa celulose que você está ingerindo, como se fosse uma alface que você está comendo, você vai estar colaborando para que o seu intestino continue funcionando de forma contínua e regular. Olá, tudo bem? Eu sou Mércia Ribeiro, estou falando do canal do YouTube Kombuchazeira Ensina, no Instagram Kombuchazeira Mércia e na página do Facebook Kombucha. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós só existimos porque você curte, compartilha e comenta. A nossa razão de ser é essa interação e essa troca. E se eventualmente você achar que esse conteúdo ele tem importância, relevância e pode trazer algum benefício para alguém que você conhece, por favor, compartilhe com essa pessoa. Pode ser que essa pessoa está precisando falar ou ouvir sobre esse assunto e você pode estar levando essa informação. Hoje nós vamos falar sobre o efeito da kombucha. A kombucha tem efeito laxativo? O que você acha sobre isso? E eu estou aqui com meu amigo, esse mito, que é o cocô. O cocô, sem dúvida, é uma das coisas mais difíceis e tabus dentro da nossa sociedade. Não só da nossa cultura, mas de todas as culturas. E muito provavelmente por ser algo que é expelido e por ser o resíduo, por ser o refúgio, por ser não apenas pela obviedade do odor, cheiro e aquilo que realmente não nos interessa, mas tem essa conotação de algo como desvalia ou algo que não é importante. E aí vem o grande engano quando a gente pensa em saúde, porque dependendo daquilo que a gente elimina ou não elimina através do nosso cocô, isso vai interferir na nossa vida, na nossa saúde e no nosso bem-estar. Porque 90% da serotonina é produzida dentro do nosso intestino. Mas por que é tão importante esse papel do cocô através do intestino na nossa vida? Porque 90% da produção da serotonina do nosso organismo é produzida, metabolizada dentro do intestino. E se o nosso intestino não estiver saudável, essa serotonina não será produzida. E aí, por isso, esse protagonista, por isso que o nosso amigo cocô tem essa importância tão grande. E aí sempre há essa dúvida. A kombucha, ela tem um efeito laxativo? E eu diria até o contrário. A kombucha, será que a afirmação correta seria: a kombucha não tem um efeito laxativo? Por quê? Porque se eventualmente você consumiu a kombucha e te deu uma dor de barriga, muito provavelmente você está intoxicado e essa reação que a kombucha teve no seu organismo foi de fazer uma limpeza. Porém, a diferença básica entre você ingerir um laxante e esse laxante ele vai ter o efeito, um laxante, seja por chás, seja até por um medicamento laxativo, o medicamento vai lavar o seu intestino e vai dar um falso efeito de que você conseguiu se livrar daquilo que você gostaria, daquilo que você precisava.
Então vai dar aquele efeito imediato e apenas por 1 ou 2 dias, o laxante. E depois, quando você não consumir mais o laxante, vai dar um efeito rebote. Por quê? Porque aquela lavagem que houve no seu intestino não tirou só os resíduos que estavam lhe incomodando, também tirou milhões de micro-organismos que necessitavam estar lá e precisavam, na verdade, ser alimentados. A nossa microbiota intestinal tem aproximadamente 1 trilhão de micro-organismos vivos. E isso vai significar que, se eu vou lavando o meu intestino, eu vou retirando esses micro-organismos. E quanto mais eu retiro esses micro-organismos, mais ressecado vai ficar o meu intestino. Então, ao invés de trazer um efeito benéfico, quando eu consumo um laxante, vai acabar acontecendo o efeito contrário, porque ele vai ter um benefício imediato e depois vai haver a contração muito pior do meu intestino. Porque antes eu ainda tinha um pouquinho de micro-organismos, eu precisava só alimentar esses micro-organismos, que são considerados os probióticos. Através de uma alimentação que eu consumisse alimentos prebióticos, inclusive a nossa alimentação brasileira é farta nesse tipo de alimento, como o alho, a cebola, a banana verde, a chicória e mais um monte de tipos de coisas que são prebióticos e vão alimentar a nossa microbiota. Eu fiz um efeito contrário, eu tomei o laxante, tirei aqueles micro-organismos e só vou piorar a situação. Por outro lado, a kombucha, você vai tomando ela gradativamente, progressivamente, e esses micro-organismos vão sendo recompostos na sua flora, na sua microbiota intestinal, que antigamente era chamada de flora, ainda a gente tem essa forma equivocada de chamar de flora, porque flora eu minimizo o tamanho da importância do intestino. Quando eu falo em microbiota, é um microbioma. E esse bioma tem muito tipo de micro-organismos. Se eu falo que é uma flora, eu minimizo e dou essa desimportância que o nosso intestino teve por muito tempo. E agora, através de tantos estudos, de tantas possibilidades de olharmos para o nosso corpo, seja ele vivo ou seja depois, inclusive, de que o organismo já não está vivo, então, através desses muitos estudos que hoje são possíveis, estão disponíveis, tudo isso que eu estou falando está disponível em livros, está disponível em artigos científicos, está disponível em muitos estudos, não só no nosso país, e talvez principalmente fora do nosso país, mas que estão hoje ao alcance da nossa possibilidade de buscar essa informação. Semana passada eu tive um relato no mesmo dia de duas pessoas falando exatamente o contrário. Então uma pessoa veio e disse assim, eu no começo eu não gostava, inclusive era um homem, eu não gostava de consumir, porque o homem ele tem uma microbiota, geralmente o homem médio não tem problema no intestino, pode ver. É muito mais comum as mulheres terem problema com o intestino. Mas, então, esse rapaz jovem dizia assim pra mim, eu não gostava no começo de tomar a kombucha que a minha mãe fazia, não, me dava uma dor de barriga, mas hoje eu gosto, ele disse. Porque agora eu consumo e não me dá mais dor de barriga. Aí eu olhei para ele e dei risada e falei assim, isso foi pessoalmente, falei assim, pois é que agora você não está mais intoxicado. Muito provavelmente você estava intoxicado e o efeito que deu no seu organismo foi de desintoxicar. No mesmo dia, daí isso na internet, já nos comentários, uma pessoa vinha e dizia assim, eu estou consumindo há mais de 2 meses e para mim não dá o efeito laxante. Aí eu pergunto para vocês, mas a gente quer ter um efeito laxante no nosso intestino? Será que é essa a nossa busca? Para pensar. Eu já diria que não. Eu, traduzindo os estudos, que não eu, Mércia, mas eu reproduzindo apenas aquilo que eu estou estudando, diria que não, que o ideal não é você ter um intestino que está soltando líquidos a todo momento, porque o órgão que expele líquidos é a bexiga. O intestino ele tem que realmente expelir os sólidos.
E aí, o nosso amiguinho aqui, o nosso mito, o nosso cocôzinho, ele tem a aparência de uma pasta. Por quê? Porque é assim que deve sair. Nem tão ressecado e nem tão líquido. Porque se realmente eu estou expelindo líquidos pelo ânus, não está certo. Algo está acontecendo no meu organismo e que está produzindo esse líquido dentro do meu intestino. Não é por ali que saem os líquidos do nosso organismo. Nós temos um outro órgão para isso. Tá? Deixa eu ajeitar ele aqui. Vamos ver se ele para. E então, nem bem ao céu, nem bem ao inferno. Nem bem precisa ser um cocô extremamente líquido, mas também não há necessidade dele ser extremamente sólido. Precisa haver um equilíbrio nessa expulsão do meu trato intestinal através das fezes. E ao olhar as suas fezes, claro, não é algo que seja natural, não é algo normal, né? As pessoas, eu não vou olhar aqui as minhas fezes. Principalmente se a pessoa não tem problema no intestino. Então, se a pessoa vai todos os dias no banheiro, às vezes mais que uma vez ao dia, ela nem lembra que esse problema existe, ela não vai nem pensar sobre esse assunto. Por outro lado, se uma pessoa fica constipada e passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias e o intestino não funciona, isso começa a trazer um enfesamento tão grande dentro dessa pessoa que até o odor que ela vai, o suor, até o suor das axilas, o suor da transpiração vai ter outro cheiro. Por quê? Porque a pessoa está putrefada, ela está fermentando dentro dela. Ela se torna uma câmara de gás. Então, ela tem um monte de gás dentro dela e aquilo não está conseguindo sair. E isso vai repercutir, inclusive, no odor da nossa pele, chegando a pessoa ficar até fétida. Então, vejam as implicações que o nosso intestino traz para a nossa saúde, inclusive no nosso odor, inclusive no nosso cheiro. O próprio cheiro que nós temos vai repercutir se o meu intestino está funcionando ou não. Agora, quando eu produzo a minha kombucha e eu não quero que ela dê um efeito laxativo, eu posso me utilizar de alguns mecanismos. Então, eu posso me utilizar de algumas formas na produção para que, num primeiro momento, eu não precise ingerir tantos micro-organismos para dar um efeito laxativo no meu corpo. Eu posso ir fazendo progressivamente. E um exemplo que eu vou dar para vocês eu posso fazer uma kombucha um pouco mais diluída. Diluída no sentido que ela é menos concentrada, o teor de kombucha, e mais diluída em algum outro tipo de saborizante. Por exemplo, um chá que só tem aroma e sabor. Nesse caso aqui, a hortelã e a cidreira. Então, 50% de kombucha e 50% de chá de hortelã e cidreira vai fazer com que diminua o nível de micro-organismos nessa kombucha e o efeito, eventualmente, de trabalhar o intestino vai diminuir. Então, eu vou ter um efeito de refrescância, eu vou ter um efeito diurético, eu vou ter outros benefícios que não o meu intestino ficar expulsando o tempo inteiro ou progressivamente, exageradamente, as fezes do cocô, né? Então, essa é uma dica. Uma outra dica que eu posso fazer uma saborização que também vai diluir os micro-organismos e vai diminuir um pouco a ação probiótica da kombucha, uma alternativa. Então, isso são dicas. Eu não estou com um laboratório aqui abrindo cada uma dessas kombuchas e olhando. São dicas. Se não fosse dicas, eu diria, isso é exatamente é assim porque tal laboratório disse isso e a gente fez a análise. Não, dicas de quê? Que a nossa experiência, inclusive com as pessoas que consomem, com as pessoas que estudam, com as pessoas que nós ensinamos e depois vem trazer os relatos dos benefícios e aquilo que vem colhendo. Uma possibilidade também é uma diluição num chá, por exemplo, do hibisco. Aí o hibisco já tem um efeito bastante diurético,
que já por si só já é dependendo do objetivo da pessoa, já é um objetivo que ela alcança. E inclusive ele dá uma diminuída na pressão arterial. Então a pessoa que às vezes tem uma pressão um pouco instável, meio baixa, o hibisco vai ter alguns efeitos que é baixar mais ainda. Então por isso que a gente vai dando algumas dicas para que a pessoa não diga é isso. Não, não é isso. Para cada organismo vai ter uma reação um pouquinho diferente. Então você diluir um pouco, uma kombucha de 50-50, 50% da kombucha e 50% do hibisco. Esse hibisco eu poderia ter feito ele uma saborização de hibisco com o lúpulo, que aí eu traria também os benefícios do lúpulo, os aromas do lúpulo, sem tanta quantidade de micro-organismos para ter aquele efeito laxativo que algumas pessoas estão sempre buscando, imaginando que se tiverem sempre com dor de barriga vão emagrecer. E não é esse o objetivo. Porque geralmente uma pessoa que consome um laxante, ela é uma pessoa imediatista. Inclusive ela já está com o intestino bastante ressecado porque provavelmente ela não consuma água, ela não consuma fibras, ela não tem uma alimentação com frutas, com legumes, com verduras, com outros tipos de celulose que vão fazer com que esse intestino venha a trabalhar de forma que ela não precise estar trazendo recursos assim tão severos. E aí, por ela não fazer uma série de coisas, ela se desespera e simplesmente vai lá e compra um medicamento que ela vai acreditar que vai resolver. E vai resolver. Vai dar aquele laxante, vai limpar aquele dia, mas 2, 3 dias depois ela vai recomeçar o ciclo de o intestino contraído. Por quê? Porque não tem fibra, não tem líquido, não tem coisas que façam com que aquele intestino tenha uma elasticidade. Para quê? Para trazer uma fezes que seja mole, consistente, mas molinha. Então ela tem que ter uma consistência, mas tem que ser algo mais mole, porque se for algo muito sólido, não consegue fazer. É meio que lógico. Eu tenho um recipiente que ele tá cheio e ele não tem força e nem um orifício que saia. E mais, como o orifício contrai, porque muitas vezes nós estamos segurando as coisas, e aí tem a questão psicológica, tem as questões sistêmicas, tem outras questões que envolvem eu estar segurando o meu intestino e sou uma pessoa assim tão segura que não quero soltar nada, só que por outro lado o meu recipiente está cheio e precisa achar uma forma de sair. E aí que vem os odores, aí que vem o enfesamento, aí que eu prejudico os neurônios que existem no meu intestino. E como eu tenho mais de 100 milhões de neurônios, então eu tenho 1 trilhão de micro-organismos no intestino saudável e 100 milhões de neurônios dentro do meu intestino. Para quê? Para que os hormônios responsáveis por várias substâncias que vão fazer bem, inclusive para o meu cérebro, sejam processados através dos alimentos e produzidos lá no meu intestino, não vão conseguir fazer isso. Por quê? Eu lavei o meu intestino, tirei todos esses micro-organismos que trabalham em simbiose com os meus neurônios lá do intestino. Então eu preciso que essa simbiose esteja em equilíbrio. Porque assim, a palavra simbiose dá a impressão que um hospedeiro está se aproveitando do outro. Mas não. A simbiose perfeita é quando o hospedeiro, os dois organismos estão trabalhando em conjunto. Por isso que é importante nós termos micro-organismos não patogênicos dentro do nosso organismo. Claro que sim, existem micro-organismos que são patogênicos e esse nós não queremos na nossa corrente sanguínea, não queremos que eles se tornem os radicais livres que vão fazer com que as nossas rugas apareçam. E os radicais livres o que são? São os resíduos do lixo que estão no nosso organismo que vêm e saem para a nossa pele. Então, muito desses radicais livres, né, esse nome radicais livres,
é porque o nosso organismo não está conseguindo processar o nosso alimento, transformar em coisas benéficas, e aí esses radicais livres, que são esses resíduos, vêm porque eles têm que sair por algum lugar. E a nossa pele é o maior respirador, a nossa pele é o maior. E aí vão sair para a nossa pele, vão trazer as rugas, vão trazer todas essas coisas que nós não queremos. Veja a importância de você cuidar do seu intestino de forma adequada e não pensar numa forma imediatista, porque toda ação gera uma reação. E se as minhas ações começam a ser de consumir muita água, fazer uma variabilidade na minha alimentação, uma variabilidade saudável, eu me preocupando em abrir menos pacotes, que são fáceis, que são rápidos, mas que a médio e longo prazo me trazem muitos benefícios. Se por um lado me traz o benefício de abrir o pacote e consumir naquele momento, eu economizei o tempo do preparo, o tempo do deslocamento, vai me trazer a médio e longo prazo um resíduo dentro do meu organismo de coisas químicas, venenosas, e que tem muito conservante, porque se viajou tanto esse pacote para chegar na minha mão, e às vezes demorou meses, e já está lá dizendo na gôndola que tem meses de garantia antes de vencer, porque eu vou pôr isso dentro do meu organismo. Então isso a gente precisa começar a se questionar. E aí, então, eu não posso ser imediatista, eu preciso preparar, descascar mais os meus alimentos, preparar mais os meus alimentos, me dedicar a planejar o que eu vou me alimentar, como eu vou me alimentar, para que eu não precise ficar usando medicamentos para fazer com que o meu organismo funcione. Eu posso me utilizar dos alimentos para que o meu organismo funcione de forma harmoniosa. Tem um médico hoje que está fazendo um experimento, é João o nome dele, e ele trabalha com ele chama hacking, escreve hacking, eu acho que ele quer dizer hackear a biologia do organismo, que é você utilizar os alimentos de uma forma de que eles vão te devolver o máximo possível de benefícios. Seja auxiliando para você queimar caloria no momento que você está lá na academia, seja para ajudar, inclusive, quando você está dormindo. E ele está fazendo um experimento fantástico, Dr. João. Sigam até o Instagram dele, Dr. João.Vitor, João.Vitor. Onde ele vai engordar, está engordando, ele já engordou 1/3 disso e faz 4 semanas só que ele está fazendo experimento. Onde ele irá engordar 30 quilos de forma proposital, tendo uma alimentação considerada saudável pelo brasileiro médio. E aí é muito carboidrato. E ele vai mostrando cada coisa que ele vai consumindo. E aí ele está se dando ao luxo de deixar o paladar infantil dele falar mais alto. Então é muito doce, muito carboidrato, muita farinha, muito pacote. Ele abre pacote e ele lê todos os rótulos. Eu não sei onde vai parar isso, hein? Vai dar merda para a indústria. Com todo o respeito ao trocadilho do vídeo, do tema de hoje, ele tem questionado cada embalagem que ele abre, ele tem demonstrado, inclusive o quanto a indústria manipula a informação que está lá no rótulo. E aí, quando ela fala 7 vitaminas, não tem vitamina nenhuma naquele cereal. Aquela informação não é real. E por que eu estou trazendo essa informação para vocês? Porque quantas vezes a gente compra uma informação simplesmente porque está escrita num pacote? E a gente acredita. Então, essa cultura já há 4, 5 décadas de que a gente acredita que se o marketing falar que é porque é. Será mesmo? Será que não está na hora de nós começarmos a nos questionarmos? Mas assim, não virar um questionador simplesmente porque eu quero trazer um conflito. Não. Fazer um questionamento para avaliar o que eu estou fazendo, o que eu estou comendo, por que eu faço isso?
De onde veio essa minha cultura alimentar? De onde eu comprei esse jeito que eu estou comendo? O número de refeições que eu tenho diária? Que tipo de alimento que eu coloco no meu prato? Por que que eu acho tão importante consumir um alimento que é produzido do outro lado do mundo e desprezo alimentos que são consumidos do lado da minha casa, que muitas vezes não vão ter venenos, que não vão precisar gastar tanto combustível para viajar milhares de quilômetros muitas vezes. E por que que eu estou falando isso num vídeo falando de laxante e de kombucha? Porque nós temos uma pressa imediatista. E o nosso imediatismo, a nossa falta de nos harmonizarmos com o tempo, com esse tempo do feminino, não do feminista, o tempo do feminino, o tempo da mãe natureza, o tempo de dar o tempo às coisas, o tempo, entender que tudo na terra, entre o céu e a terra tem um tempo. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de crescer. E isso com alimento também. Tem o tempo do alimento. E aí eu preciso me planejar. Então a grande diferença é, eu não posso pensar o que eu vou comer quando eu sinto fome. Eu preciso me programar antes. Então se eu sei que eu vou precisar comer daqui 2 horas, eu vou sentir fome daqui 2 horas, no mínimo eu preciso me antecipar essas 2 horas para chegar lá e comer. E isso tem muito a ver com da forma que nós estamos vivendo, com essa questão de estar o tempo inteiro no celular, né? Rápido, rolando. Isso é um sintoma externo que está afetando o nosso interno. Só que, se nós não mudarmos o nosso interno, nós não conseguimos modificar esse sintoma externo. Então, o que veio antes, o ovo ou a galinha? Nós vamos precisar fazer essa quebra desse paradigma e se você pensa que você vai tomar uma kombucha, ela vai te dar um efeito laxativo e nunca mais você vai precisar consumir, infelizmente, você não entendeu os benefícios dessa bebida. Porque é um efeito contínuo e de médio e longo prazo, onde você vai reconstituindo os seus 8 metros na média, né? Média de 8 metros o seu intestino, mais ou menos entre 3, 4 e 5 quilos do seu peso são as bactérias que você tem em todo o seu organismo. E aí é um número considerável que precisa ser olhado, que precisa ser visto. O que você está segurando dentro de você que você não permite que solte? E o que você está pensando e investindo na sua vida que você precisa sempre estar ligado no piloto automático, só no movimento reativo? Então você fica o tempo inteiro esperando só para reagir às coisas do mundo? Você só vai reagir à sua fome. Eu tenho fome e vou comprar comida agora. Eu não consigo ir ao banheiro 2 dias, eu vou comprar um medicamento, uma fórmula mágica e vou tomar. Você vive só de forma reativa ou você vai estar construindo uma vida saudável onde você, desde o acordar até o estar dormindo, você está fazendo com que o seu organismo trabalhe melhor, tenha efeitos melhores. Você trazer esse biohacking, que é trazer o que tem de melhor, seja no ar que a gente está respirando, seja na água que a gente está consumindo, no tempo de qualidade que a gente está investindo na nossa vida, para estudar, para trabalhar com a nossa família, produzindo o alimento com a nossa família, com os nossos queridos, com os nossos amores, para melhorar a nossa casa, para melhorar o nosso bairro e, quiçá, melhorar esse planeta que está doente. Então, não é só a nossa microbiota intestinal que está doente. Todo o planeta está doente em função do nosso imediatismo, da nossa rapidez e do nosso senso de eu quero agora, eu quero já. Pois é, mas a vida não é construída em um dia. A vida é uma construção diária de muitos dias. E a saúde também é isso.
você ter uma saúde, um sistema imunológico suficientemente capaz de corresponder a todo tipo de intempérie que a gente possa vir a passar, é uma construção de dias, de meses e de anos. Todo dia um pouquinho todo dia. Todo dia mais um pouquinho todo dia. Se você achou que esse conteúdo é importante, trouxe algum benefício para a sua vida, curta, compartilhe, encaminhe para alguém que você acha que está precisando dessa informação. E se você achou que é importante você fazer um trabalho contínuo de uma reconstrução da sua saúde, nós temos outros vídeos no canal falando mais sobre a kombucha, falando mais sobre os probióticos, falando mais sobre os prebióticos. Como está a saúde do seu cocô? Como está a saúde do seu mito? Como está esse mito que ninguém tem coragem de falar, mas que é tão importante de se livrar dele? Nós precisamos estar nos desenfesando. Uma campanha pelo desenfesamento, uma campanha pelo desenfesamento. Eu encerro com essa reflexão sobre o tempo e não sermos imediatistas com as coisas, buscando através da nossa saúde alimentar uma nova forma de nos relacionarmos com o nosso corpo. Tudo isso por quê? Porque a vitória é nossa governando com amor esse planeta. Um beijo a todos e até breve.